Olá pessoal! Olá especialmente você, educador, que está aqui no Congresso buscando novas ferramentas para a educação, seja do seu aluno, seja do seu filho ou de um adulto, enfim. Você que está empenhado aí em conhecer mais sobre métodos de educação. Meu nome é Gilmar Carneiro, eu sou coach de educadores, especialista em psicologia positiva e tenho como missão transformar a educação levando a psicologia positiva, o bem-estar e a felicidade para todos os educadores. E eu resolvi falar sobre esse tema porque, de acordo com algumas pesquisas, cerca de 25% dos educadores sofrem com problemas de falta de infraestrutura em sala de aula. Com problemas na acústica, nas temperaturas das salas de aulas, na superlotação e também com as jornadas duplas de trabalho, fazendo com que eles se sintam desmotivados e desvalorizados nas suas funções. A gente sabe que os educadores são os formadores de todas as outras profissões, mas também sabemos que os salários dos educadores não são equiparados aos salários do mercado, o que também causa um desnível no seu nível motivacional. E isso leva também à desvalorização, a esse sentimento de desvalia. Além disso, algumas pesquisas apontam também que muitos dos problemas estruturais levam a problemas emocionais dos educadores, como medo, insegurança, falta de identidade profissional, sentimento de injustiça e até de culpa, e, em especial, o sentimento de desvalorização. Outro motivo que me levou a falar sobre valorização e o valor do educador neste congresso foi o Plano Nacional de Educação. Nele, dentre tantas outras metas, existem apenas 4 voltadas para a valorização do profissional educador. Nessas 4 metas, 2 se referem à equiparação salarial com os níveis de mercado, o que significa dizer que um professor que tem apenas o ensino médio receberá o seu salário de acordo com o que outros profissionais que tenham apenas o ensino médio como formação também recebem, o que não acontece hoje. Profissionais educadores que tenham mestrado, doutorado, passarão a receber, de acordo com o Plano Nacional de Educação, salários que sejam compatíveis a pessoas que tenham o mesmo grau de formação no mercado, o que também ainda não acontece hoje. As outras 2 metas, das 4 que se referem à valorização no Plano Nacional de Educação, dizem respeito à capacitação profissional. Elas dizem que o profissional educador, numa dessas metas, diz que o profissional educador deve ser 100% capacitado em nível superior. Ou seja, todos os profissionais de educação devem ter pelo menos uma graduação. Agora, a outra meta diz respeito a pós-graduações, ou outras graduações. E aí a meta é que 50% dos educadores superem a primeira graduação e façam uma segunda graduação ou uma pós-graduação, um doutorado e um mestrado. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu considero muito pouco valorizar o professor apenas pela capacitação profissional e pela equiparação salarial, visto que eu já relatei aqui outros tantos problemas que o professor, que o educador sofre no seu dia a dia em sala de aula. Não resolver esses outros problemas também vai fazer com que o professor continue desvalorizado, com esse sentimento de desvalia, com esse sentimento de que as coisas não chegam até ele. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre algumas soluções que podem amenizar esses problemas com os recursos internos desse educador, não contando com os recursos do governo ou da gestão escolar, mas sim com os próprios recursos do educador. Quando eu me refiro aos recursos internos, eu estou falando do autoconhecimento. Quais são as suas competências e habilidades que podem ser usadas para aumentar os níveis de valorização, os níveis de sentimento de valorização? E claro, se a gente está falando de valor, é preciso entender quais são os valores pessoais desse educador. O que é importante para a vida dele? O que ele considera como mais importante para si? Então, para a gente entender um pouco melhor e começarmos a nossa discussão nesse congresso, veja no slide
o conceito do que é valor. Valor é o conjunto de características de uma determinada pessoa, organização ou sociedade que determinam a forma como se dará o comportamento em interação com outros indivíduos e com o meio ambiente. É aquilo que dá coerência ao caráter e valida as suas forças. Você pode perceber, nós usamos nossos valores o tempo todo, em especial para fazer escolhas. Desde as escolhas mais simples, como a escolha de um sabonete ou de uma pasta de dente, até as escolhas mais complexas, como que carreira seguir, em que escola vou lecionar, a que grupo vou pertencer. E essas escolhas são todas regidas principalmente por nossos valores. Por serem componentes importantes no momento de decisão, os valores impactam de diversas formas na nossa vida. Eles podem impactar, por exemplo, nas nossas necessidades humanas. Se você tem uma necessidade de segurança, por exemplo, é provável que o seu valor principal seja a segurança. E aí você vai acabar escolhendo coisas que te tragam segurança. Por exemplo, um casamento, um relacionamento mais sólido. Você pode escolher, na hora de definir a escola que vai estudar, por uma escola pública e não por uma escola privada, por conta da segurança de estar numa instituição que não vai te demitir. Ou se você escolher uma instituição privada, você vai tender a escolher aquela que seja mais sólida no mercado e que tenha turnovers ou índices de rotatividade de empregados menores. Tudo isso para atender o seu valor de segurança. Outro impacto que os nossos valores têm na nossa vida é porque eles ajudam a que a gente defina aquilo que é certo e o que é errado para a gente. Há um tempo atrás saiu um vídeo de uma escola em que um aluno devia ter entre 8 e 10 anos de idade e ele saía quebrando tudo, derrubava prateleiras, ele fazia um auê dentro daquela escola. E as professoras que estavam em volta, inclusive a diretora, não tocava no aluno, apenas observava e inclusive filmava a reação daquele aluno, uma reação de raiva e de desabafo emocional. Aí eu pergunto para vocês, você acha que a postura dessa professora estava certa ou estava errada? Aqui não há um julgamento da minha parte. Eu só quero que você reflita. Se você achou certo, o porquê que você achou certo? Que valor está sendo tocado neste momento? Se você achou errado, por que você achou errado? Que valor está sendo tocado neste momento? Neste exemplo da criança que estava extravasando suas emoções e as professoras não fizeram nada, ele mostra muito bem os valores. As professoras que estavam ali, elas tiveram essa reação de apatia por conta de um valor. A diretora que filmou também o fez por conta de um valor. Que valores são esses? É possível que elas tenham um valor da honestidade ou da legalidade de seguir a lei, não poder tocar na criança. É possível que elas tenham o valor da segurança e por isso queriam se resguardar filmando aquela criança, para que nada de ruim acontecesse a elas, não só a criança. É importante, neste momento, a gente perceber que o valor ele não é necessariamente bom ou ruim. É simplesmente um valor. A gente não pode julgá-lo. A forma como nós vamos utilizá-lo é que vai definir se nós o utilizamos bem ou mal. Mas o valor em si, ele não é um valor ruim ou um valor bom. Os nossos valores, eles também servem para tomadas de decisões práticas no nosso dia a dia. Um bom exemplo disso é o uso do sabão em pó. Provavelmente você que está me ouvindo aí no congresso, lava sua roupa ou tem alguém que lave para você. Mas na hora de escolher o seu sabão em pó, você vai escolher aquele que tem maior qualidade e que comprovadamente, cientificamente, lava melhor a sua roupa, ou aquele que mostra na propaganda que uma criança pode se sujar e que se sujar faz bem. Que valores essas empresas estão passando para você? E aquele refrigerante que mostra que bebendo aquele líquido você vai se sentir mais feliz? Será que ali também não está embutindo um valor?
Como você toma as suas decisões na hora do consumo? Essa é uma boa forma de avaliar que valores são importantes para você. Estarem associados à tomada de decisões, os nossos valores também ajudam a nos dar direcionamento aos nossos objetivos, determinando quais os próximos passos que nós vamos dar e se eles estão ou não alinhados com aquilo que nós queremos, com aquilo que é importante para a gente. E tem mais um item de impacto dos valores na nossa vida, que é a geração de emoções. Quando nós somos atendidos nos nossos valores, a tendência é que nós tenhamos o cultivo de emoções positivas, porque tudo está bem, os nossos valores estão sendo atendidos, então a gente acaba se enchendo de alegria, de satisfação. Quando o contrário acontece, ou seja, quando nossos valores não são atendidos ou tem algo acontecendo que está ferindo nossos valores, nós somos tomados por emoções negativas, como raiva, rancor e frustração. E isso é muito comum acontecer, inclusive, no nosso universo escolar. Esse é um dos grandes motivos para o qual os professores se sentem desvalorizados, além de todos aqueles que eu já citei. De acordo com Martin Seligman, autor principal da psicologia positiva, que lançou no primeiro momento a felicidade autêntica com a teoria da felicidade e logo depois o florescer com a teoria do bem-estar, ele considera que valores servem para criar congruência com as nossas forças. E ele lista, desde a felicidade autêntica, 24 forças que nos levam a ter valores virtuosos, ou nos levam a ter virtudes. Veja no slide quais são as virtudes traçadas por Seligman e quais são as forças de caráter associadas a essas virtudes. A sabedoria estão ligadas às forças da curiosidade, criatividade, discernimento, aprendizado e perspectiva. A coragem estão ligadas às forças da bravura, perseverança, integridade e vitalidade. A justiça estão ligadas às forças da imparcialidade, da cidadania e liderança. A temperança estão ligadas às forças do perdão, humildade, prudência e autorregulação. A humanidade estão ligadas às forças do amor, da generosidade e da inteligência social. E a transcendência estão ligadas às forças do humor, da apreciação da beleza e da perfeição, a espiritualidade, a gratidão e a esperança. Se você quiser conhecer as suas forças de caráter e ligá-las às suas virtudes, você pode preencher um inventário feito pela equipe do Martin Seligman e do Peterson, que fica na internet gratuitamente. Esse questionário, esse inventário, ele foi feito com bases científicas de estudos e está disponível no site www.viame.org. Você pode responder, vai demorar cerca de 15 minutos e ali você vai ter o resultado das suas forças. É importante saber que as 5 primeiras forças que saem como resposta do seu inventário são aquelas que são as mais fortes para você. E isso já te pode dar um indício, inclusive, de quais são os principais valores que você tem. Já que os valores servem para criar congruência com essas forças. Como dica para a utilização dessas forças e desses valores descobertos até agora, e para aumentar o seu nível de valorização e também o nível de bem-estar e felicidade, eu indico o exercício que o próprio Martin Seligman questiona e sugere no seu livro, de criar o hábito de fazer pelo menos 3 atividades por dia que sejam intencionais e que estejam associadas a essas forças. Segundo os estudos da psicologia positiva, quanto mais usamos as nossas forças, mais próximo de uma vida plena nós estaremos. Mais próximo de uma vida significativa, de uma vida agradável e de uma vida engajada, o que torna a nossa vida mais plena. O uso dessas forças de caráter foram aplicadas em algumas escolas, como a escola Geelong, na Austrália, em que os professores foram treinados para aplicarem as forças de caráter durante as suas aulas. Não como atividade extra, mas durante a grade curricular. Por exemplo, um professor poderia pedir que os seus alunos identificassem as forças de caráter num texto, dos personagens de um texto. Um professor de história também pode pedir que os alunos
identifiquem essas forças nos personagens históricos. Alguns professores pedem para que os alunos identifiquem em si e nos colegas. Enfim, e aí os resultados foram incríveis. Dentre os resultados obtidos na escola Guinlog, e que também se repetiram em outras escolas, como o Instituto Juvenes Fuertes, que fica no Uruguai, e também a Escola Eduardo Guimarães, que fica aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, está o aumento do engajamento na aprendizagem. Os alunos começaram a se interessar mais pela escola, por estarem na escola. Outro grande resultado, e que aqui eu aponto como mais importante por estar ligado ao tema da nossa palestra, é o aumento da valorização dos docentes por parte dos alunos. Os alunos começaram a entender que o docente é uma figura importante na sua vida, depositando nele gratidão, vendo por parte dele uma generosidade no ato de lecionar. E isso fez toda a diferença na vida daqueles alunos. Além disso, o uso das forças de caráter aumentou os níveis de realização, ou seja, das notas dos alunos, e também melhorou a conduta desses alunos, que passaram a ficar menos violentos e mais atentos às aulas. Além disso, criou diversas habilidades sociais, como empatia, relacionamento, melhorando também a comunicação e a assertividade desses alunos. O mais legal disso é que, antes de aplicar nos alunos, nas 3 escolas que eu citei, os professores aplicaram em si e obtiveram o mesmo resultado. O que eu quero dizer com isso é que você, docente, conhecendo suas forças de caráter e conhecendo seus valores, você pode melhorar o seu grau de realização, você pode melhorar os níveis das suas habilidades sociais, como comunicação, empatia e assertividade. E assim você também pode se sentir mais valorizado, porque você vai estar mais atento ao que é realmente importante para você e intencionalmente agindo em congruência com esses valores. Bom, até agora eu falei das forças de caráter, que não são necessariamente valores, mas que estão associados a eles porque os valores geram congruência com as forças de caráter, segundo Martin Seligman. Mas há formas diretas de você achar o seu valor, com ferramentas que geram autonomia, que você pode fazer sozinho aí, inclusive agora, durante o exercício que eu vou propor. Preste atenção nesse slide e siga as instruções atentamente. Observe atentamente todos os valores expostos no slide e se dê um tempo para pensar em qual deles são os mais importantes para você. Selecione entre 5 e 10 valores que sejam dos mais importantes. Lembre-se de usar os critérios que nós falamos anteriormente. Como, por exemplo, não se deixar levar pela aceitação social e identificar aqueles que você já usa e não aqueles que você quer ter. Por exemplo, se você quer ter ordem e organização, mas você não é de fato uma pessoa organizada, então você não vai selecionar este valor. Agora que você criou a sua lista de valores de acordo com esse exercício, é importante você revisá-la tomando os seguintes cuidados. Primeiro, de não cair na tentação de ir pelo lado da aceitação social. Como eu disse anteriormente durante a visualização do slide, é importante que você pense naquilo que realmente é importante para você. O que eu quero dizer com isso é que se você escolheu honestidade, certifique-se de que honestidade é realmente um valor que você já utiliza, que você já tem. A gente pode fazer isso verificando algumas situações adversas, como por exemplo, quando você está no supermercado, você marca o lugar ao lado, pede para alguém ficar para você no lugar ao lado, ou você entra na fila e espera que outra pessoa venha enchendo o seu carrinho. Quando você entra numa condução, num transporte, você senta no lugar preferencial e não se levanta quando chega alguém que deveria estar sentado ali, como uma idosa, uma gestante ou um deficiente. Quando você é parado numa blitz por um policial e você está sem documento, você oferece algum tipo de benefício para esse policial para que ele não te prenda, para que ele te libere? Quando você está bebendo alguma bebida alcoólica, você pega o seu carro para dirigir?
e diz assim para você mesmo: ah, é rapidinho, é só até ali. Se você faz qualquer coisa desse tipo, honestidade pode não ser um valor de verdade para você. Pode ser apenas um desejo de ser honesto, porque ser honesto é socialmente aceitável. Lembre-se, não julgue os valores como bons ou ruins. Eu posso ser ambicioso e não tem problema nenhum nisso. Eu posso querer ter reconhecimento, ser reconhecido por tudo que eu faço. E não tem problema nenhum nisso. A forma como eu vou usar o valor é que vai determinar se vai ser bom ou ruim para mim. Mas o valor em si não pode ser julgado como bom ou ruim, como positivo ou negativo. Depois que você revisar sua lista de valores e garantir que realmente são valores, você vai para um próximo passo desse exercício, que é validar com pessoas de extrema confiança, que convivem com você e que te conheçam bem, a sua lista de valores. Perguntando para elas 3 coisas. Veja no slide as perguntas. Você me vê nesses valores? É nessa ordem que você enxerga os meus valores? Tem algum outro valor que eu não vejo, mas que você vê em mim? Se na terceira pergunta a pessoa responder que sim, que há outros valores, peça para que ela identifique esse valor e peça também para que ela evidencie com fatos ou com situações em que ela tenha percebido que esse outro valor faz parte da sua lista. Caso a resposta da pessoa faça sentido para você, aí sim você vai alterar a sua lista. Caso contrário, você vai manter a sua lista como você a percebeu. Depois de validar os seus valores, você deve buscar qual é a lista de valores dos grupos em que você frequenta, os grupos do qual você faz parte. Esses valores você pode escrevê-los ou pensar neles. E normalmente eles ficam bem evidentes se você pensar no comportamento das pessoas que fazem parte desse grupo junto com você. E você pode, para isso, perguntar a si mesmo: quais são os valores do grupo? O que é preciso fazer ou ser para ser um bom integrante neste grupo? Quais dos meus valores pessoais são compatíveis com os valores desse grupo? Respondidas essas perguntas, você vai ter uma noção do que pode estar incongruente, sem coerência entre os seus valores pessoais e os valores sociais dos grupos em que você faz parte. Provavelmente você já vai ter uma ideia, neste momento, do porquê você se sente desvalorizado na escola onde você está, por exemplo, como profissional da área de educação. Pode ser que os valores da instituição que você escolheu para trabalhar estejam muito distantes dos valores que você tem como valores pessoais. E a partir daí, você vai ter que tomar algumas decisões. Ou continua nessa instituição sofrendo, ou de repente busca uma outra instituição que esteja mais alinhada aos seus valores. Ou você pode entrar em acordo com a gestão da sua instituição, mostrando para as pessoas que fazem parte da gestão, sua diretora, sua coordenadora pedagógica, orientadora pedagógica, quais são os seus valores. Um exemplo disso é o reconhecimento. Se você tem um valor de reconhecimento muito forte e você não está sendo reconhecido pela gestão, você pode abrir o jogo e falar: olha, eu gostaria de ser mais reconhecido pelo meu trabalho, que vocês elogiassem ou que vocês me bonificassem de alguma forma. E nesse bate-papo chegar num acordo de bom senso. Esses acordos não servem apenas para o nosso âmbito profissional, ocupacional. Você pode aplicar esses recursos de comparação dos valores pessoais e sociais em todos os grupos sociais do qual você faz parte. Seja ele um grupo familiar, um grupo fraternal entre seus amigos, o grupo da igreja que você frequenta, enfim, qualquer grupo e que esteja instalado uma lista de valores. E todo grupo tem uma lista de valores. Agora você deve estar se perguntando: tá, Gilmar, já achei os meus valores, já achei os valores do grupo, já fiz o comparativo, já identifiquei alguns motivos pelos quais eu não me sinto valorizado e realmente eu posso melhorar nesse aspecto. E agora, o que eu faço com essa informação? Bom, os próximos passos têm a ver com questões mais práticas, do tipo: você pode começar a estabelecer metas de longo prazo alinhadas com os seus valores.
Você também pode criar metas específicas em cada arena da sua vida, de médio e curto prazo. Quando eu falo de arenas da sua vida, eu estou me referindo metas para lazer, metas para saúde, metas ocupacionais para o seu trabalho, metas de autoconhecimento ou espiritualidade e metas afetivo-sexuais. O que você quer nessas áreas? A médio e curto prazo. Você também pode começar a estabelecer estratégias, ações que façam com que essas metas se cumpram, que se realizem. Fazendo um pouco a cada dia, dando um passo de cada vez, mas sempre com direcionamento para estas metas. Nesse processo, é possível que você encontre crenças suas. Crenças limitadoras, ou seja, que vão te sabotar e que vão te paralisar muitas vezes, ou crenças que te alavanquem, que te impulsionem a conseguir esses objetivos. É possível ficar atento a essas crenças. Quando você identificar uma crença limitante ou limitadora, você pode ressignificá-la e transformá-la numa crença impulsionadora. Mas esse é um assunto para os próximos congressos e as próximas palestras que vocês vão assistir aqui no congresso. E dando esses passos de criar metas, estabelecer estratégias e identificar suas crenças, é importante você garantir a manutenção das suas emoções positivas, cultivando-as a cada dia. E um bom jeito de fazer isso é achar ações que estejam extremamente congruentes com aquilo que você valoriza, com aquilo que é importante para você. Assim, a tendência é que você se sinta mais realizado ou realizada, que você se sinta mais valorizado, que você se sinta satisfeito com a sua vida, sentindo maiores níveis de alegria, de felicidade e de bem-estar de modo geral. Ufa, parece muita coisa, né? E você pode fazer isso tudo de duas formas. Ou sozinho, aguentando o tranco, lendo, buscando autoconhecimento, fazendo os outros programas, ou encontrando alguém que esteja preparado para te apoiar. Alguém que seja um especialista em desenvolvimento humano e que possa te dar total apoio. Que pegue pela sua mão e caminhe junto com você em busca das suas metas e objetivos pessoais. E que torne também os seus objetivos como objetivos dele. Bom, esse especialista pode ser um psicólogo, pode ser alguém especializado em desenvolvimento pessoal, ou pode ser um coach como eu. Então, se você quiser fazer tudo isso, se sentir mais valorizado, buscar novos desafios na sua vida, criar metas de longo e curto prazo em todas as arenas da sua vida, cultivar emoções positivas, podem me procurar. Eu estarei à sua disposição. No final da palestra estarão todos os meus contatos e você pode me achar no meu site www.gilmarcarneiro.com.br ou no meu Facebook, Gilmar Carneiro, Coach de Educadores. Espero o seu contato, inclusive para me contar como foi fazer o exercício de valores. Será que ele teve resultado na sua vida? Algo despertou em você que te deixou mais atento a questões pessoais e a olhar para si mesmo com um olhar de generosidade, com um olhar de quem quer viver uma vida melhor? Me conta, me manda uma mensagem que eu vou adorar saber da sua história. Um abraço e até o próximo congresso.